Olá, meu nome é Viviane Chair Borges Rafez, eu sou nutricionista da Clínica Coelho Soares. O assunto que nós traremos hoje é em relação à dietoterapia na doença diverticular dos colos. Antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à alimentação. Eu não sei se vocês sabiam, mas vários estudos mostram que a alimentação baseada em excesso de carne vermelha, excesso de gordura e com baixa ingestão de fibra alimentar é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença diverticular dos colos. Obviamente não é o único fator de risco, mas os estudos mostram aí a questão da alimentação. Muito bem, então agora vamos falar basicamente de quem já tem a doença diverticular dos colos. E aqui a orientação que eu vou colocar para vocês é para quem tem a diverticulose, mas não está em crise, não está com uma diverticulite, que aí a abordagem dietoterápica é outra. Então, quem tem a doença diverticular dos colos deve fazer ingestão de uma alimentação rica em fibras alimentares. E como seria essa alimentação rica em fibras alimentares? Então, onde a gente obtém essas fibras alimentares? Então, é uma alimentação que tem por base consumo de frutas, as frutas que forem possíveis devem ser ingeridas com casca, verduras de folha, então seja na sua forma crua ou cozida, legumes aqui nós estamos falando em vagem, chuchu, abobrinha, berinjela, quiabo, toda cenoura, beterraba, leguminosas que são a parte dos feijões, né? Então feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, os grãos desde que sejam integrais. Então, ao invés de comer um pão branco, seria um pão integral, arroz integral ao invés de um arroz branco, macarrão integral ao invés do macarrão comum. E não esquecendo também a ingestão de água, né? Porque todo consumo de fibra exige um consumo maior de água. Vamos explicar um pouquinho o que acontece com as fibras alimentares dentro do nosso organismo e qual o objetivo de incluí-la para quem tem a doença diverticular dos colos. Então, o objetivo, basicamente, é de que o trânsito intestinal, que o intestino funcione de uma maneira adequada e que o paciente não tenha o quadro de obstipação intestinal, que a gente chama também de intestino preso. A fibra alimentar, quando nós ingerimos, ela passa pelo nosso sistema digestório e ela chega até o colo. Nós não temos enzimas no nosso organismo que consigam quebrar as fibras alimentares. Portanto, essas fibras elas chegam até o colo, onde elas são fermentadas pelas bactérias intestinais. Isso faz com que haja a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são ácidos graxos que dão energia para os colonócitos, para as células do cólon, além de aumentar essa população bacteriana. Todos nós já lemos, já sabemos da importância da microbiota intestinal na diminuição de risco aí de várias doenças, né? Então, a gente tem o papel da fibra na motilidade intestinal, o papel da fibra no aumento dessa população bacteriana e o papel da fibra no fortalecimento da mucosa intestinal. Então, estaria aí a explicação do porquê aumentar a ingestão de fibra alimentar. Como eu já citei anteriormente, eu aumento a fibra, eu tenho que aumentar a ingestão de líquido. Por quê? Porque a fibra ela absorve esse líquido e faz com que as fezes fiquem mais volumosas e mais pastosas. Muito bem, então já sabemos que a dieta tem que ser rica em fibra. Um detalhe bastante importante é nós mensurarmos como vem sendo a ingestão de fibra de cada um. Então, se o indivíduo ele parte de um consumo bem baixo de fibra para no dia seguinte fazer uso de vários alimentos que contêm fibra, ele pode ter um desconforto abdominal, excesso de formação de gases, distensão abdominal. Então, para que isso não ocorra,
quando nós aumentamos a fibra alimentar dietética, a gente faz esse aumento de uma maneira progressiva, justamente para evitar que o paciente apresente esse desconforto que ocorre toda vez que existe uma intensificação aí da introdução de fibras alimentares. Vocês poderiam também perguntar, e aveia, farelos, germe de trigo? Então, isso tem que ser individualizado. Tem pacientes que toleram muito bem a adição dessas fibras, né? E tem pacientes que acabam tendo algum desconforto, né, com esse tipo de fibra alimentar. Então, por isso, teríamos que daí fazer uma análise de uma maneira individualizada. Vale ressaltar aqui também que antigamente as diretrizes na doença diverticular dos cólons era para que se evitasse, né, sementes, grãozinhos. Então nós orientávamos os pacientes a evitar a sementinha do tomate, a evitar, por exemplo, a abobrinha que tem as sementes, a berinjela, evitar oleaginosas, nozes, castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, ou castanha do Brasil. Enfim, a orientação era para evitar esse tipo de sementinhas. Por quê? Porque se acreditava que essas sementinhas poderiam entrar dentro do divertículo e provocar a diverticulite, agudizar o quadro de diverticulose. Hoje as diretrizes de várias sociedades brasileiras, americanas, elas mostram que não existe essa relação direta entre o consumo dessas sementes e a evolução para um quadro de diverticulite. Portanto, hoje a diretriz na orientação é uma dieta rica em fibras, todas as fibras alimentares. Obviamente que existem aí, como eu já mencionei, particularidades individuais que não fazem parte aqui dessa vídeo, né? Acho que era basicamente essa informação que eu gostaria de passar para vocês. Estou à disposição na clínica para quem tiver mais interesse, para quem tiver a doença e quiser mais detalhes, estamos aí à disposição.